Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor, entender o que Ele quer nos mostrar, aquilo que Ele quer que nós entendamos. E eu espero que essa palavra de alguma forma atinja seu coração, que Deus sinalize algo, que Deus revele algo que não necessariamente você quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Amém? E a palavra de hoje está lá em Gênesis 4 e diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andais irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Bom, aqui conta a história de Caim e de Abel. É uma história bem comentada da Bíblia, né? E é a primeira vez que a palavra oferta é mencionada na Bíblia. E eu acho muito interessante essa lei da primeira menção, que significa a primeira vez que aquela palavra ou aquilo foi mencionado. E é muito legal a gente entender e procurar isso, porque a gente entende o que Deus quis sinalizar primeiramente com aquilo, né? E aqui nós vemos duas ofertas, uma de Caim e de Abel, os dois nascidos de Adão e Eva a partir da queda. E nós vemos duas ofertas diferentes e uma agradou a Deus, outra desagradou. E o ponto-chave que diferencia uma oferta da outra está no versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim uma oferta e um fruto ao Senhor. Bom, aqui nós entendemos que Caim, ele não se preocupou muito com a sua oferta, ele entregou aquilo que sobrou, aquilo que era o que tinha, não era mais o fruto do pé, não era o fruto bonito, viçoso, saboroso, era meio que tinha sobrado, o que tinha caído do pé, o que estava ali, o que não conseguiu vender, sei lá. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Abel já se importou, já se preocupou em trazer para o Senhor o primeiro, a primícia, aquilo que nem ele tinha experimentado, nem ele tinha tocado ainda, e ele escolhe dar isso ao Senhor. E aqui nós entendemos que antes de Deus rejeitar ou aceitar a oferta, ele rejeita e aceita o ofertante, a atitude do ofertante, né? Quando Deus fala: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, de Abel e de sua oferta. Ele aceitou primeiramente Abel, a atitude de Abel, para depois aceitar a sua oferta. Então, assim como Caim não se agradou de Caim e de sua oferta. Então a gente entende que a oferta, ela tem o poder de revelar o nosso coração, bem mais do que a colheita. Ela tem o poder de revelar o lugar que Deus está no nosso coração. Se Ele está no começo, nas primícias, ou se Ele está no meio, ou se Ele está no fim dos tempos, no final, se Ele fica com aquilo que sobra. E hoje em dia nós vemos muito, não tem mais só a ver com dinheiro, tem muito a ver com o nosso tempo, as nossas prioridades. Hoje em dia o mundo tá tão cheio de entretenimento, né, que as pessoas perdem horas e horas assistindo séries, assistindo vídeos na internet, assistindo coisas que não trazem nada de benefício para a vida delas, às vezes até prejudica, às vezes até regressa, mas perdem tanto tempo com essas coisas, e com as coisas do Senhor não tem tempo, tem preguiça. Eu não consigo ler a Bíblia, mas para essas outras coisas tem tempo, tem vontade, tem anseio de entender, de descobrir.
Então, às vezes a gente percebe que aquilo que a gente oferta ao Senhor e como a gente oferta para o Senhor determina em que lugar Ele está na nossa vida. E a gente entende também que toda oferta que torna Deus desprezível, que deixa Ele em segundo plano, ela não é aceita. Porque Deus é muito claro. Deus entregou o seu único filho para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único filho. Deus nos ama de tal forma. A gente entende a partir disso o nosso valor para Deus. E por que a gente não consegue fazer o mínimo? Por que a gente não consegue entregar o mínimo para Deus? Por que a gente não consegue ser honesto na nossa oferta? Irou-se Caim sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou tão irado porque ele viu: poxa, eu tô aqui, tô ofertando, achou que tava fazendo certo, tô indo no culto, por que eu não tô sendo aceito? Por que pra mim as coisas não dão certo? E Deus diz: se fazeres certo, não é certo que serás aceito? Se você for lá, vai lá, tenta de novo. Se você fizer o certo, você vai ser aceito. Eu não tô te impedindo, eu não tô aceitando a sua oferta porque eu não quero, é simplesmente porque você fez errado, vai lá, faz de novo. Mas Caim, ele tava tão irado que ele se preocupou mais em ver a oferta do irmão dele não sendo aceita, a oferta do irmão dele sendo aceita e a dele não, que ele resolve não fazer, não tentar, não escolher o caminho que Deus estava sinalizando para ele. E a gente sabe bem a história, né? O final da história de Caim e de Abel, onde Caim mata seu irmão. E no capítulo 7 diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você pratica contra o outro se voltará contra ti. Não adianta você ficar bravo ou reclamar pela oferta do seu irmão estar sendo aceita e a sua não, porque isso se voltará contra ti. Quando Caim mata Abel, ele recebe uma punição por isso, onde ele andaria errante e fugitivo pela terra, né? E isso é a realidade de muitas pessoas, porque nada dá certo, nada sai de uma coisa, vai para outra, sai de um casamento, sai de um relacionamento, vai para outro, porque anda errante, anda fugitivo na terra. Essa é a herança daqueles que seguem o mesmo caminho. E a gente entende que aquilo que a gente oferta e como a gente oferta para o Senhor determina muito em que lugar Deus está na nossa vida. E Deus deixa muito claro em que lugar nós estamos perante Ele, né? Nós somos amados, queridos. Ele está o tempo inteiro sinalizando, Ele está o tempo inteiro derramando e entregando para nós. A sua graça é abundante, é enorme, e toda vez que nós viramos as costas, toda vez que nós rejeitamos, toda vez que nós ofertamos de um jeito errado, visando os nossos princípios, visando aquilo que nós queremos, nossos bens, ao invés de só entregar algo para o Senhor, Ele mesmo assim, com a graça dele, Ele vai lá e fala: vai lá, faz de novo, se procederes bem, você será aceito. Então, é algo que nos faz refletir. Nós devemos nos posicionar, nós devemos entender e ser gratos minimamente por Deus, fazer pelo menos o mínimo para Deus. Amém.